Agenda Econômica está de volta. Nós estamos entrevistando aqui o professor José Luiz Pagnussati, economista, professor da Escola Nacional de Administração Pública, sobre o tema Políticas de Combate à Inflação. Professor, muitos economistas afirmam que a alta de juros, né, da taxa Selic, seria um remédio forte, amargo, com muitos efeitos desagradáveis, porém eficiente para o combate à inflação. O senhor já disse que não é. Por que para o senhor não é eficiente isso? Taxa de juros é o principal instrumento de combate à inflação. No mundo inteiro ele tende a ser adotado. Em situações em que a inflação tem outras causas que não do excesso de demanda, a taxa de juros não tende a ser eficiente. E em situações em que a demanda não é impactada pela taxa de juros, também essa política acaba não sendo eficiente. No caso brasileiro, né, hoje você tem uma multiplicidade de causas da inflação, onde a pressão de demanda é localizada em alguns setores. Exemplo da agricultura, a demanda de alimentos, o exemplo da demanda de alguns setores de serviços, e esses dois setores, né, tem apresentado índice de inflação acima do normal e a taxa de juros não tende a ser eficiente no combate dessa inflação. É claro que o Banco Central, quando decide uma política de aumento da taxa de juros, ele não olha apenas esses setores. Ele olha o chamado núcleo da inflação, que inclui os diversos setores da economia e tende a adotar a política de aumento de juros para frear um processo de elevação de preços de outros setores. Uma das causas importantes da inflação brasileira hoje é o conflito distributivo que a gente estava comentando, né? É a briga entre os setores para abocanhar uma parcela maior da economia, da renda nacional, do produto da economia. E outra razão é que nós ainda temos uma economia chamada indexada, né? Muitos contratos são reajustados pela inflação passada. Então, você está reproduzindo uma inflação que veio de choques de oferta nos meses seguintes e propagando essa inflação de forma continuada. É claro que aí a taxa de juros pode reverter esse processo, mas não necessariamente ela é eficiente. Ela só vai ser eficiente se na origem, a causa primária da inflação foi excesso de demanda, e não em razão de choques de oferta, em razão de outros fatores determinantes da inflação. Então, nesse momento, a taxa de juros não está sendo e não vai ser eficiente para combater a inflação. Claro que, como um economista no passado, já falecido, costumava falar, né, você pode, matando o paciente com taxa de juros, você pode zerar a inflação. Mas aí os efeitos colaterais, que você destacou muito bem, vão ser muito mais danosos do que a própria inflação, que é, sim, prejudicial para a classe de renda baixa, para os que não têm condições de se proteger da ciranda financeira numa situação de inflação mais elevada, são os que perdem mais que a inflação. Mas juros altos também têm efeitos perversos na economia e precisam ser evitados quando isso for possível. Sobre esse tema, política de combate à inflação, vamos ouvir agora a participação do senador Sérgio Petecão. Nós temos que trabalhar e criar todos os mecanismos possíveis para que possamos combater esta volta da inflação. Nós que já convivemos com a inflação, sabemos que a inflação corrói o salário, a inflação prejudica a microempresa, a inflação ela tira o poder aquisitivo, principalmente do menos favorecido. Nós temos o dever e a obrigação, independente de sigla partidária, independente de ideologia, de somar forças, né, para que nós possamos, se Deus quiser, erradicar e combater de uma vez por todas essa ameaça que aterroriza a todos nós, a todos os brasileiros, né, que é esta ameaça da volta da inflação. Professor, de fato, a inflação prejudica mais os setores mais vulneráveis da economia? Com certeza. Os setores que têm menos capacidade de se proteger da inflação são os trabalhadores que têm reajuste dos seus salários,
periodicamente, o empresário que vende seu produto diariamente pode reajustar o preço no dia seguinte, né? Pode repassar para o consumidor aquele aumento de custo, aquele aumento do preço das matérias-primas, sem ter um impacto negativo na sua margem de lucro. Já o trabalhador não, o trabalhador só vai conseguir repor a inflação num determinado tempo, normalmente 1 ano. Nós já tivemos reajustes salariais em 6 meses, mas a perda salarial nesse período era enorme. O salário médio real do trabalhador, a capacidade de compra dele caía muito, né, com o processo inflacionário. Ou quando eventualmente fizeram uma greve bem sucedida, né? A greve também, mas normalmente é só de tempos em tempos só que você consegue o reajuste, corrigir monetariamente aquela perda que você teve com o processo inflacionário. O microempresário, os setores da economia que têm contratos e reajustes periódicos são os setores que mais perdem. O contrato de aluguel, etc. Todos são setores que tendem a ser prejudicados num processo inflacionário mais alto. Nós sabemos que a alta dos juros, por exemplo, tem um efeito muito direto, nefasto, sobre as micro e pequenas empresas, que quase sempre aumentam a sua taxa de mortalidade, né, quando há juros mais altos. Qual é a relação? Na verdade, todo o setor produtivo, né, sofre com o aumento da taxa de juros, né? A taxa de juros tem, além do impacto negativo nas contas públicas, dado que a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, é referência para alguns títulos públicos. Então, aumentando ela, o gasto do governo aumenta, né, ou seja, a despesa no pagamento de juros. Mas o impacto na economia, no lado real, ele que fica disseminado, não tão percebido, ele é enorme, né? E aí acaba refletindo-se em todo o setor produtivo. Os micro e pequenos empresários, aqueles empresários que não têm um colchão de recursos disponível do seu capital próprio para poder viabilizar o seu custeio, esse sofre muito mais, né? Porque o aumento dos juros na taxa básica de combate à inflação acaba refletindo de imediato nos créditos de custeio, então na operação direta do microempresário. Sofre muito com o aumento dos juros e acaba levando muitos deles à falência. A dúvida que surge é se a alta dos juros aumenta também o preço do custeio, né? Os custos do trabalho, os custos da produção, isso também não é um fator inflacionário por si só? O juro é uma componente de custo do setor produtivo. Então, quando você aumenta juros e se a razão principal do aumento de preços é custo, você está ajudando a aumentar o custo de produção e, em consequência, os preços dos produtos. O Delfim Neto, lá em meados dos anos 60, fez uma série de artigos e análises mostrando isso. Nós vimos com uma política de juros altos, de combate à inflação, no início do governo militar, dado aquele descontrole inflacionário, né, durante 3 anos, e ele chegou e disse, olha, agora a causa não é mais excesso de demanda, a causa é custo, então tenho que inverter a política. E ele fez isso e a inflação continuou caindo, né? Ela veio caindo, né, na ideia de que você mata o paciente, né, mas consegue segurar os preços, né, porque a capacidade de compra cai com juros mais altos, então tem redução de demanda, vai sobrar produto e os preços tendem a cair, mas capacidade ociosa do setor industrial começa também a elevar o custo de produção, né, porque ele tem que manter todo aquele parque industrial sem produzir, e aí o juro acaba sendo perverso. Então, a partir de determinado momento, pode ser uma política de combate à inflação reduzir juros, né, pelo lado dos custos de produção. O senhor já identificou aí quem perde, como perde, por que perde, mas há quem ganhe com a alta dos juros e também com o processo inflacionário. Quem é que ganha e como ganha? Os rentistas, de uma forma geral, ganham, né? O investidor que aplica seus recursos, né, no mercado financeiro ganha com o aumento da taxa de juros, né? Então, a sociedade como um todo que aplica recursos, né, que tem sobra de recursos para aplicar, essa ganha com o aumento da taxa de juros. O setor financeiro, com certeza, também aumenta suas margens de lucro quando as taxas de juros são maiores, né? A parcela de lucratividade, a parcela que fica com os bancos, né, acaba sendo maior quando os juros são maiores. Então, esses são os principais ganhadores
com a elevação da taxa de juros. Agora, o Brasil tem vivido recentemente um processo de expansão do seu mercado consumidor, valorização das rendas, né, do salário mínimo, a formalização do trabalho e também um fortalecimento do crédito. Em que medida é possível conter, digamos, pressões inflacionárias? Aliás, aproveito para perguntar, o senhor acha que uma inflação atual em torno de, ao que se sabe até o momento, em torno de 7%, um pouco abaixo de 7%, é um descontrole inflacionário? Mas quais seriam as influências que esses fatores que eu citei teriam sobre uma pressão inflacionária? O ideal é a gente ter um patamar inflacionário um pouco menor do que o atual. Na média dos 15 anos das metas de inflação, né, ele ficou em 6,7%. Hoje está em pouco acima de 6%. Obviamente que todas essas políticas que vêm sendo adotadas no sentido de expandir a demanda, elas acabam pressionando, né, localizadamente a demanda e provocando aumentos de preço. O exemplo do setor imobiliário é característico no caso brasileiro, né? A expansão do crédito imobiliário foi extremamente importante. Depois de 20 anos de baixa oferta de crédito imobiliário, o Brasil passou a ter uma política nesse sentido, que viabilizou que muita gente tivesse acesso à casa própria. E isso provocou um aumento extraordinário dos preços dos imóveis, que é a inflação, né? Nós tivemos parte recuperação de preços defasados, mas parte também é um aquecimento da demanda. Isso é um exemplo. No mercado consumidor, de uma forma geral, a expansão do crédito ao consumidor ajuda a explicar, em alguns setores, né, alguma pressão inflacionária. O governo, ao mesmo tempo que, de um lado, eleva juros e provoca aumento de taxa de juros ao consumidor, de uma forma geral, você tem linhas de crédito favorecidas que alimentaram uma demanda localizada e que ajudaram a explicar parte da inflação. Eu diria isso tem efeitos positivos e negativos. O efeito positivo é que colocou uma grande parcela da população no mercado consumidor. O efeito negativo é que há, sim, um resíduo inflacionário difícil de ser combatido, né? Uma vez que política de juros acaba não sendo um instrumento mais adequado para combater essa inflação, mas o Brasil acabou tendo que conviver com essa inflação residual. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica. Queríamos agradecer muito a participação do professor José Luiz Pagnussat. Muito obrigado, as portas estão sempre abertas aqui, muito obrigado mesmo. E agradecer também a você de casa que nos acompanhou. Caso queira nos enviar suas sugestões, suas dicas ou suas críticas, pelo 0800, está aí na sua telinha, o 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.